Lei da causa e efeito é a lei que só tem um parágrafo, né? O que faz ao outro, faz para si mesmo. Ou seja, aquilo que você faz ao outro, ela gera uma causa e retorna para você. A causa é um pensamento. Pensamento pode ser pensamento consciente, aquilo que você pensa. E na maioria das coisas, questões em geral, é pensamento induzido, é sugestionado, aquilo que você vê, aquilo que você ouve, aquilo impacta, dependendo do teu estado emocional, impacta muito mais do que aquele pensamento consciente, fica gravado. Tem o ato que você praticou, que é a tua consciência da culpa, que se transforma em pecado. Tem a linha do pensamento e tem a linha do efeito. São duas linhas. Não acontece imediatamente após o teu pensamento. Uma coisa que você planta, uma causa, ela gera um efeito. Efeito gera uma nova causa e retorna para você. Essa é a lei da causa e efeito. Aqui, uma linha do hoje, se separar daqui para cá é passado, aqui para frente é o teu futuro, o destino. O destino é fruto de uma causa semeada. Pensamento que não se efetivou, na verdade todo pensamento não se efetiva na hora. Fica gravado, acumulado no subconsciente. E aí o povo oriental antigo chamou de karma. Não tem nada assim de temeroso, penso, muitas pessoas. Então, karma, o que é? É fruto dos teus atos praticados e pensamentos. Mas é tudo do você do passado, né? E ela fica aguardando, né? Tem uma que ela fica aguardando uma oportunidade, um meio, uma condição. Tudo, por mais que você tenha, ainda você tem como evitar que ela se manifeste, desde que você não dê oportunidade, né? Não dê a condição. Então isso que é fundamental. O que é karma? Né? Karma é uma causa que não se efetivou, né? Que está aqui, não efetivou ainda, e que está acumulada, fica gravada, oculta, latente no subconsciente, esperando uma oportunidade para se manifestar. Ela seria a força inercial do pensamento do eu do passado, né? Eu que pensou, o eu que pensou, o que fez alguma coisa está aqui no passado. Então, isso constitui aquilo que chama de crença, né? Ou mindset. E pecado, na verdade, é uma crença coletiva que tem que ser punido, né? Existe essa crença. E é mais complicado por causa disso, por causa da crença coletiva, né? Não é individual. O estipêndio do pecado é a morte, né? Então, você tem que pagar pela dor, pelo sofrimento. Lei do karma. A lei da compensação do mundo elevado exige o pagamento da dívida. A dívida quer dizer karma. A dívida, ou seja, a karma, deverá ser paga em forma de compreensão e consequente arrependimento pelos erros cometidos no passado. O pagamento, né? Então, tem duas formas de fazer o pagamento. O pagamento pode ser feito por meio de experiência, passando pelas mesmas dores, né? E que isso leve a mente da pessoa sensível ao direito das outras pessoas e consequente arrependimento pelos erros, né? Ou pecados cometidos. Você pode resgatar através da compreensão da verdade, que é o despertar espiritual, alcançar o estado mental de não fazer aos outros o que não quer que os outros lhe façam, né? Então, no fundo, quando fala a lei do karma, está falando a mesma coisa de amar o próximo como a si mesmo, né? Não tem nada diferente, é o jeito de falar, né? Conforme cultura, conforme povo, mas no fundo está falando a mesma coisa, né? Se houver o pagamento da dívida, ou seja, a compreensão e a admissão dos erros cometidos e consequente arrependimento, o karma desintegra, isto é, desaparece. Mas se não tiver o arrependimento, ela transmigra, tá? Vai assumir uma outra forma, uma outra doença, um outro problema e vai se remanifestar. Então,
mostrando isso, aqui está a causa, você faz alguma coisa, isso gera uma causa, tem um agente que faz que isso retorne a você. É isso. Se você não arrepender, ela vai gerar uma nova causa e vai criar aquilo que chama de destino, né? O acontecimento futuro. Se não houver pagamento da dívida, o karma acumula, né? Transmigra, né? Aumenta de intensidade, porque é como um remédio, né? Acontece para você, passando por aquela experiência, torna sensível e se arrependa. Quando não há o arrependimento, o remédio, a dose do remédio tem que ser aumentada. Então, o problema do karma é que ela tem tendência espiral, né, de ir aumentando. Tem um limite, quando chega aqui na saturação tem o desmoronamento, mas aí é um caminho sem volta, né? É através da dor mesmo, né? Então não espera isso acontecer. Se não houver o pagamento do karma, acumula, né? Na verdade aumenta e torna a se manifestar de outra forma, que é a transmigração do karma. Karma é como corda de relógio. Quando esgotar a energia para se acionar a engrenagem, ela para de funcionar. Corda de relógio. Bom, pessoal hoje não sabe que relógio tem corda, né? Mas esse é o mecanismo que é acionado aqui por corda. Mas quando corda acaba, hoje é bateria, tá? Quando bateria acaba, a energia também passa. É a mesma coisa. Karma seria a bateria do relógio dia de hoje. Bom, vocês têm alguma pergunta? Acho que não. Francisco está dizendo, são muitas chances, realmente são muitas chances. A vida é bastante generosa nesse aspecto. O que é transcender o karma? Então, transcender o karma não é fazer desaparecer o karma, né? Obter o induto presidencial, né? Perdão de Deus, dar um jeito para não cumprir a lei, né? Nada disso, não existe isso no mundo de Deus. O karma desintegra quando há compreensão, admissão dos erros cometidos e consequente arrependimento. O que faz o pagamento da dívida, né, é o arrependimento. Tá? Se não tem arrependimento, não acontece nada. Faz passar por experiências dolorosas, né, semelhantes a que causou, para que a mente da pessoa fique sensível aos direitos dos outros, né? Ou seja, tem arrependimento de não cometer mais aquele tipo de ato. Então, arrepender é não fazer ao outro o que não quer que faça para você. Arrepender é amar o outro, né, como a si mesmo. Transcendemos karma quando desaparece da mente, isto é, quando limpa a mente, né? A mente fica pura. A prática da purificação purifica a mente. E antes que pergunte, né? A prática então transcende o karma. Revelação divina da confissão, né? Tem que ler a revelação, né? Eu não vou dizer nem sim nem não, né? A resposta está na revelação divina da confissão, de 12 de agosto de 1936, essa mesma revelação que é lida na prática. Se for lá no manual, né, das práticas, você vai ver, é a leitura, é aonde você tem que ler e entender, né? Não adianta, vou pegar, escrevo uma coisa no papel, boto no fogo e né, não funciona desse jeito, né? O que ela diz? Não desaparece o pecado, né, o karma, né, daquele que não confessa arrependido. Arrependido. Assim como não desaparece a treva que não é exposta à luz. Não desaparece o pecado daquele que não confessa arrependido. Né? No caso da prática da purificação da mente, aceitando, é aquele que escreve no papel, né, com sinceridade. Então, a prática em si, né, o fato de você escrever no papel e botar fogo, não vai transcender o karma, tá?
a prática da purificação, ela purifica a mente e faz com que o karma desapareça, isso é verdade. Mas se fizer com confessar arrependido, há purificação para aquele que confessa sinceramente. Isso também está dentro da revelação divina da confissão. Confessa sinceramente, no caso, escreve no papel com fé e arrependimento. Escrever com fé e arrependimento. Escrever, tem muitas pessoas que ficam muito preocupadas em escrever, escrever. Não é escrever, tá? Descarregar a raiva só. Isso ajuda em alguma coisa, né? Mas você tem que ficar arrependido, você tem que sensibilizar, né? Falar, eu não vou fazer mais.